Queria uma análise sua sobre o que representa agora esse chamado. Estamos quase numa ditadura. É preciso defender a liberdade de expressão no Brasil, é o que diz Bolsonaro. Veja bem, ele começa dizendo, no momento em que o mundo todo, a que ele está se referindo? Está se referindo a esse comitê americano, que é um comitê comandado por um parlamentar é, adepto do Trump, muito ligado ao Trump, inclusive condecorado pelo Trump, etc., e é, num, que fez isso exatamente no momento, numa ação coordenada com o estardalhaço que o Elon Musk está fazendo contra o STF brasileiro. Aí, nesse momento, vem o Bolsonaro, faz um ato em Copacabana e diz: no momento em que o mundo todo está tomando conhecimento de que estamos quase numa ditadura, aí é até engraçado, porque eu ouvi o Bolsonaro várias vezes, nós ouvimos, o mundo inteiro ouviu o Bolsonaro defendendo a ditadura de 1964, a ditadura militar. Ele defendeu abertamente não só a ditadura, como a tortura, né? Que ele disse: eu sou favorável à tortura. Aí você vê o Bolsonaro, que sempre defendeu a ditadura, agora dizer que a democracia brasileira é uma ditadura. Ele inverte tudo. Isso parece aquele livro do George Orwell, 1984. As palavras no bolsonarismo tomam sentido inverso. Fazia o Ministério da Paz, era o Ministério da Guerra, no livro do George Orwell. Liberdade é prisão. É isso. O Bolsonaro o bolsonarismo consegue inverter o sentido das coisas. E quem quiser que caia numa dessa, quem quiser que pegue um vídeo desse e acredite que no Brasil não existe democracia. Existiria Seu democracia Alçador. se o Bolsonaro. Gritei, continuam sem ouvir. Sua voz aí do Josias. Vai para a direita aí. O som do Josias aqui, vamos ver se vazou aqui. A gente está tentando colocar o Josias no ar. Mas continua, Thales, já cortamos aqui, pode continuar. Mas então, ele inverteu o sentido das palavras e das coisas. O Brasil vive uma democracia, mas ele diz: isso é uma ditadura. Isso é uma ditadura porque não atende aos meus interesses. Agora, quando ele queria, ele tentou dar o golpe e transformar o país numa ditadura militarizada, porque ele defendeu o tempo inteiro a ditadura militar de 1964 e começou a tentar construir no Brasil essa ditadura. Quem se opôs? Primordialmente, à frente desse processo todo, esteve o Supremo Tribunal Federal. E o Brasil tem uma dívida com o Supremo Tribunal Federal e com o Alexandre de Moraes, porque se opôs à tentativa de transformar o Brasil numa ditadura. Agora, ele transforma o Alexandre de Moraes num ditador. Quer dizer, o mundo de cabeça para baixo. O Thales, mas o que chama a atenção é que esse discurso do Bolsonaro, que há um tempo atrás não tinha muito vácuo, ele começa a ganhar, né? E aí, isso é muito perigoso. Estamos entrando num lado extremamente perigoso, né? A quantidade de ataques aí que vem para Alexandre de Moraes. Até que ponto, nós mesmos aqui, já conversando com o professor Walter Mairovich, e ele, em alguns momentos, fala sobre o exagero da decisão de Alexandre de Moraes, os caminhos que Alexandre de Moraes toma, que às vezes não são os corretos e deveriam ser outros. Então, assim, olhando para isso, Thales, o que deveria ser feito do ponto de vista institucional do Supremo Tribunal Federal? Porque o presidente do Supremo não é o Alexandre de Moraes, o Barroso. Está faltando algo a mais? Por exemplo, o que você achou ontem da nota do Supremo? Diante dessa fala, por exemplo, de Bolsonaro, é preciso uma reação do Supremo Tribunal Federal? Que reação deve ser essa? Eu acho que é a hora do Supremo tomar cuidado. E quais são os cuidados? O primeiro cuidado é ter um certo recuo do Alexandre de Moraes. Quem comanda o Supremo não é Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes está com
virou o relator de quase dos principais casos no país no momento, tem que diminuir, e, sobretudo, esse caso do golpismo está na hora de começar a fazer as denúncias e entregar para o mundo. O próprio ministro Gilmar Mendes, quando esteve aqui dando uma entrevista para a gente, ele disse o quê? Ele disse que já está, que do ponto de vista dele, já está, acha que já tem elementos para apresentação de denúncia. Então, eu acho que está na hora de apressar isso, pôr um ponto final nessa história, chegar-se logo à denúncia contra o Bolsonaro, contra os militares envolvidos, há provas suficientes, e sair de cena um pouco o Supremo não ser mais o grande protagonista da história. Por quê? Porque eles já estão com uma estratégia contra o Supremo e carimbar o Supremo. Depois de carimbar o Supremo, vão tentar carimbar outros e outros. O próprio Lula eles vão carimbar. Mas é a luta política. E, nesse momento, estrategicamente, é melhor o Supremo pôr um ponto final nesse processo do golpismo. Ponto final que eu quero dizer denunciando os culpados. Já tem provas contra militares de alta patente, contra generais, contra aquela turma que trabalhou no Planalto ao lado do Bolsonaro, boa parte, contra o próprio Bolsonaro. Já tem muita coisa. Então, chega, vamos começar a colocar um ponto final na história e sair um pouco de cena. O próprio Alexandre de Moraes, sair um pouco de cena, não ser mais o protagonista do momento. O protagonismo agora vai ser um protagonismo político, com as eleições municipais, etc. Vai ser nós estamos chegando no segundo semestre. Segundo semestre, a discussão serão as eleições. E aí, começar a tratar isso, o futuro. Aliás, o Brasil precisa começar a olhar o futuro. O Brasil e o Supremo e todo mundo. Então, quando você fala de eles não serem mais protagonistas, no entanto, é o Alexandre de Moraes que está nas mãos dele os processos de investigação. Como não ser protagonista nessa história também é muito delicado, né, Thales? As decisões partem dele. O que até ontem se falava bastante, né, diante desse relatório americano, é de que Alexandre de Moraes poderia ter mais transparência na divulgação desses ofícios e dessas investigações. E isso até agora não apareceu, né, Thales? Ele errou, ele não teve a transparência necessária. Não teve. Ele concentrou demais. Agora, isso é fato. Ele abriu um flanco para as críticas. Mas, olha, cá para nós, ele estava carregando o mundo. É complicado. Eu até entendo que ele tenha falhado em alguns pontos. Errou nesses pontos. Mas não errou no fundamental, no mérito, no fundamental. Então, e pelo contrário, ele foi decisivo para garantir a democracia no país. Então, agora, como sair desse protagonismo? Primeiro, é o que eu falei, tem que pôr um ponto final no processo. E como se põe um ponto final no processo? Denunciando os culpados. Já há elementos? O Gilmar Mendes disse aqui que já há elementos. E o Gilmar é um ministro do Supremo dos mais respeitados, dos mais o decano. Então, já há elementos. Vamos partir para as denúncias, partir para o julgamento com todo o plenário, não sendo mais só o Alexandre de Moraes, todo o plenário e toda a sociedade.